Olá, investidora! Olá, investidor! Nesse vídeo, você vai aprender como selecionar os fundos de investimentos imobiliários para a sua carteira de investimentos. Então, você aí precisa ter de 8 a 10 fundos imobiliários. No começo pode começar até com 5, também está ideal. E depois você pode chegar a esse número aí de 8 FIIs, 10 FIIs, que são fundos de investimentos imobiliários. Você já viu vídeo sobre onde que você tira essas informações. Eu já mostrei aí qual é o site que você pode baixar essa informação, mas para você que está na mentoria, pode pedir pelo WhatsApp que eu estarei te enviando planilhas atualizadas. Repare que essas informações aqui, elas, com o tempo, elas vão mudando. O dividendo vai mudando, o patrimônio da empresa vai mudando do fundo imobiliário, a liquidez diária vai mudando, só não essa parte aqui de administrador e essa parte aqui do tipo de fundo, normalmente é papel ou tijolo. Já dizendo, fundo de tijolo é quando esse investimento, o FII, ele tem imóvel físico e ele é de papel quando ele não tem imóvel físico, mas mesmo assim é um fundo de investimentos que está atrelado ao imóvel, ou seja, eles acabam adquirindo aluguéis, né, comprando, adiantando aluguéis de imóveis reais e assim eles passam a receber ali os aluguéis daqueles empreendimentos. Então é uma como se fosse uma terceirização. Então eles compram aquele direito de receber os aluguéis de uma empresa que é dona daqueles imóveis. Então, esse é o fundo de papel. Então, é de papel porque ele não existe na prática, mas eles adquirem, né? É um tipo de investimento aí que os bancos fazem, eles adquirem as alocações, né, de imóveis reais e passam a receber dos inquilinos aqueles aluguéis. Então, eles é como se pagasse também adiantado ou parte do que eles recebem. Então, é uma gestão de, digamos que de aluguéis. Pronto, aqui você vê essa quantidade aqui de fundos imobiliários. Aqui eu já vou classificar de A a Z para você ver uma grande quantidade de fundos imobiliários disponíveis na Bolsa de Valores. Então, existem mais de 400 fundos imobiliários. Aqui temos é, 330. Desconsiderando aqui as três primeiras linhas, 330 fundos imobiliários. É um número gigantesco. Então, o investidor ele não pode ficar perdido analisando um por um para chegar nos melhores. Aqui nós temos os básicos principais, mas também eu tenho planilha, e é que eu vou estar te enviando planilhas com mais informações. Ó. Aqui nós vamos ter também, além da liquidez diária, patrimônio, que você viu na outra tabela que eu mostrei, e o dividendo pago em um ano, você vai ver outras informações, por exemplo, a taxa de administração, que esse fundo ele cobra, digamos que dos investidores, mas a gente não paga nada, ou seja, já é descontado do lucro que eles iriam entregar para nós. Então já é descontado, mas é interessante a gente saber se o lucro daquele fundo imobiliário ele é muito alto, o desconto, na verdade, né? Dentro do lucro. Então a gente precisa ver. Se desconta muito, a gente não pode ficar atrelado muito a esse fundo imobiliário, porque parte do lucro dele volta para a questão administrativa. Aqui tem outras informações, o tempo de listagem, há quantos anos esse fundo está na Bolsa de Valores sendo negociado como capital aberto para qualquer pessoa investir. Então, quanto mais tempo, melhor. Então, aqui a gente vai eliminar aqueles que estão lá há um ano, há menos de um ano, há 2 anos, né, há 3 anos. O aceitável é de 3 até 5 anos, e a partir de 5 anos é um tempo muito bom já, considerando que os fundos de investimentos imobiliários eles são investimentos mais recentes listados na Bolsa de Valores. Então, mas alguns aqui já têm 15 anos e, claro, ultimamente tem crescido bastante o número de investidores e o número de fundos imobiliários. Aqui também outro fator importante é o administrador. Eu já mostrei no vídeo aí também quais são os melhores administradores, por que que nós temos que considerar esses critérios aqui para selecionar os fundos imobiliários? A exemplo da vacância,
se esse imóvel ele não está muito ocupado. Então, tudo isso vai ser critério, quantidade de imóveis. Então, aqui é mais completa. Eu vou mostrar primeiro a planilha, como você acha aí nos sites, como eu mostrei na aula anterior. Então, é a planilha com todos os fundos imobiliários. Ela não está tão completa, até porque seria muito mais informação. Mas eu mostrei para você como copiar aí com mais informações do que as que estão aqui. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma amostra mais simples, né? Primeiramente, o critério que nós devemos utilizar não é o dividendo, como está aqui, o dividend yield. É um termo em inglês, né, para dizer os dividendos pagos em um ano. Então, repare que alguns aqui pagaram 12%, 17%, mas o investidor que ainda não tem muita clareza, ele vê isso aqui e logo já quer investir nos que são maiores pagadores de dividendos. E ele deixa de analisar o fundo imobiliário e assim comete alguns erros, porque o que reflete aqui, sobretudo em um ano, pode não ser o histórico mesmo daquele fundo imobiliário. Pode ser que nos últimos 4 anos, os 4 anos anteriores, ele apenas pagou 8% e nesse último ano agora pagou 15%. Isso pode acontecer de pagar mais em um ano, por exemplo, se ele vender um imóvel, aquele dinheiro do imóvel, se o fundo não vai adquirir outro imóvel, ele é obrigado a entregar para os acionistas. Então, vender um grande imóvel tem que repartir o dinheiro com todos nós, 95% do valor. Então, isso acaba, quando um fundo vende um imóvel, isso acaba gerando um dividendo maior. Só que são eventos esporádicos. Pagou 17% esse ano, mas no próximo ano volta a pagar 8%, 9%. Então, dica número um, não é o primeiro critério que você vai analisar o dividendo. Ele é importante? Sim, mas não é o primeiro critério. Nesse caso aqui, nós vamos analisar outros critérios. Não tem dívida para a gente analisar aqui, como tem nas ações. Então, aqui o primeiro ponto que nós vamos analisar é o tamanho, a questão da escala, que é o tamanho, né, desse fundo imobiliário. Ou seja, é uma empresa grande ou é uma empresa pequena? É um fundo imobiliário grande ou é pequeno? Isso porque a gente não vai se arriscar em investir em imóveis pequenos. Então, a gente vai sim descartar aqueles que têm uma menor escala e menor movimentação na Bolsa de Valores. Repare que esse aqui, ó, somente fez uma negociação na Bolsa de Valores por dia, em média, aqui no último mês. Enquanto esse fez mais de 12 mil, esse fez mais de 62 mil movimentações, ou seja, compras e vendas. Então, qual é o mais ideal da gente investir? Nos que estão sendo amplamente negociados na Bolsa de Valores, porque a gente não vai comprar um fundo imobiliário e depois não achar quem compre da gente aquela cota quando eu querer me desfazer desse investimento. Pronto, então aqui agora você vai entender, primeiramente, o tamanho do imóvel, se é um imóvel grande, né, em questão patrimonial de preço. Aqui eu vou clicar nesse filtro. Se você recebe uma tabela que não tem isso, aqui é simples, basta clicar com o mouse aqui no lado direito e você pode vir aqui, ó, congelar 3 linhas. Então tem aqui, ó, congelar até a terceira linha. Assim, essas 3 primeiras linhas, elas ficam sempre na tela. Outra coisa que você pode também é filtro. Aqui eu já inseri o filtro, você poderia remover. No seu caso, se não tem esse filtrozinho aqui, você pode vir aqui em inserir filtro. Então, como eu já tenho aqui, ó, eu vou selecionar. Isso aqui serve para colocar do maior para o menor. Pronto, eu venho aqui. Primeiro que eu vou analisar é o patrimônio. Eu coloco, pode ser aqui de A a Z ou de Z a A. Vou colocar de Z a A, que vai pegar um pouquinho do maior para o menor. Ou eu posso também filtrar aqui por outras condições, por valores, ó. Filtrar por valores também eu poderia desmarcar aqui, mas aqui eu vou clicar em classificar, na verdade, de Z a A, do maior para o menor. Pronto, então nós temos aqui, ó, fundos com grande patrimônio líquido, ó. Vamos voltar aqui para o início. Pronto, então esses 7
1.833 aqui com referente a milhões, que é a escala aqui nesse caso, então é o fundo que tem 7.833 milhões de reais, é o valor daquele fundo imobiliário, daqueles imóveis que totalizam esse fundo. Então, quanto maior, melhor. Esses aqui tem 7 bilhões, 5, 3 bilhões, 2 bilhões. O ideal é que a gente coloque, nesse caso aqui, alguns critérios. Então, eu vou ter que excluir, claro, os menores. Aqueles, aí eu posso ser mais rigoroso ou menos rigoroso. Então, eu posso, no caso aqui mesmo, eliminar todos que têm um patrimônio menor do que, por exemplo, 600 milhões. Então, eu posso vir aqui, até aqui eu deixo, ó, esse tem 600 milhões, aqui ó, já 595 milhões. Então, daqui para baixo, eu posso já selecionar e pintar de vermelho, porque eles são fundos imobiliários pequenos. Repare esses aqui, ó. Tem alguns aqui que tem 3 milhões, que é o valor patrimonial. Então, são valores insignificativos. Aqui agora, eu vou puxar aqui para o lado. Eu venho aqui e coloco uma cor vermelha. Esses aqui eu não quero. Para excluir, eu posso pintar aqui também, que aqui é o nome do fundo mesmo, o código, né, de cada um deles. Então você vê aqui, ó, começou a partir. Repare o tanto que eu já eliminei, ó. De 330 vão ficar somente 75. Olha o tanto que eu eliminei na primeira tentativa, ó, somente escolhendo os fundos principais, que são os maiores. E claro, estudos comprovam que os fundos imobiliários, quanto mais ele tem um grande preço, né, patrimonial, eles são melhores, têm melhor governança, são mais bem administrados. Então, os pequenos, eles não estão indo bem. Esses aqui mesmo sem dúvida você já elimina, não vai nem olhar mais indicador dele, porque se ele só tem 8 milhões de reais o valor dele, é sinal que ele não tem muitos prédios comerciais, é sinal que ele não tem fluxo de caixa bom, então você já elimina. Esses aqui já serão descartados. E aqui eu venho agora aplicar o filtro, ó, filtrar por cor, deixar somente a cor branca. Agora que nós já olhamos a parte do patrimônio, que aqui já tem agora os 75 principais fundos imobiliários, que são os melhores, eu vou olhar agora também a liquidez. Então, eles são maiores, mas eles estão sendo muito negociados na Bolsa de Valores. Então, aqui nós vamos também clicar para filtrar, classificar também, dizer a A, que é do maior para o menor. O MXRF é o que mais tem movimentação na Bolsa de Valores. Claro, ele tem um preço de cota também negociado no chamado base 10, que são fundos com base de R$ 10, mas a maioria dos fundos eles são iniciados com valor de R$ 100, então eles ficam mais naquele valor. Então, os que são base 10, teoricamente, eles têm 10 vezes mais movimentação do que um que custa R$ 100, porque se eu estou com R$ 200, eu posso comprar somente dois dos que tem a base ali 100, eu posso comprar 20 dos que são base 10. Na parte de rentabilidade e dividendo, não muda nada. Com relação à liquidez diária, quantidade de movimentação que tem na Bolsa de Valores para esse fundo imobiliário, nós vamos aqui considerar, nessa primeira análise, até 10 mil por dia, que é a média diária de negociações. Então, no caso aqui, os que têm menos de 10 mil, nós vamos eliminar. Uma quantidade já menor, outros já foram eliminados no filtro anterior. Então, ainda esses aqui também eles serão eliminados, ó. Pronto. Esses aqui, eu vou pintar também eles de vermelho. Eu pinto de vermelho aqui para identificar qual é o motivo porque eu estou eliminando. Porque quando eu quiser retirar os filtros, eu vejo, eliminei esses, não foi pela questão patrimonial, mas foi pela questão da movimentação. Ou seja, eles não são muito negociados na Bolsa de Valores, apesar de que eles têm um patrimônio que eu ainda considerei, né? Acima ali dos 600 milhões. Então, esses aqui eu venho aqui agora. Vou filtrar por cor e vou deixar somente cor branco. Vou repetir aqui, filtrar por cor branco. Pronto. Então agora ficaram 63 fundos imobiliários, ó.
Então veja aí que de 333 nós temos agora somente 63. Ainda é um número grande para você olhar um por um lá nos sites que eu te indiquei, que é o Investidor 10. Você coloca esse código aqui e lá você vai ver toda a informação, histórico, gráficos desse fundo imobiliário. Mas como é um número muito grande, você não tem condição de olhar 63 um por um. Então, nós vamos eliminar aqui agora outro fator. Vamos ver agora, nesse caso aqui, nós vamos ver ainda primeiro o administrador. Então, nós vamos deixar aqui somente administradores que são bons, aqueles que têm um grande número de fundos imobiliários e que têm bom histórico de desempenho. Então, aquele administrador que só tem um fundo imobiliário ou que vem com problemas, que tem histórico de problemas, a gente não vai querer. Então, aqui é uma etapa muito boa de segurança, você escolher os que são melhores administradores. Portanto, aqui veja que o Banco Pactual, o BTG Pactual, eles têm vários fundos imobiliários. Então, eh, a gente não vai escolher aqui ainda pelo dividendo. Nós vamos ver agora quais são os melhores gestores, melhores administradores aí de fundos imobiliários. Aqui tem, eu consegui trazer para cá agora o ranking dos melhores. Então, aqui nós temos 7 importantes administradores. O topo, número um, Credit Suisse. Então, tem fundos imobiliários muito bons. Entrag de TVM, nós vamos também escolher deles. Banco Fator também. BRL Trust. E outros que estão aqui, digamos que no número 3, no topo, né? Tem XP Investimentos. Rio Bravo também tem fundos bons. Co em valores. Então, aqui nós temos alguns dos principais. Tem outros que nós podemos até também aceitar, escolher, se tem bons fundamentos, a gente pode também tê-los na nossa carteira. Por exemplo, do BTG Pactual, a gente pode, mas não tenha mais do que dois do BTG. Já não é dos melhores administradores, então você não deve ter muitos fundos administrados por eles. Então, porque se tiver um problema às vezes em um fundo imobiliário, por má gestão, pode se repetir nos outros. A Votorantim também, podemos aceitar um da Votorantim, CM Capital, Safra. Então, aqui nós temos mais alguns que são bons também. E outros que não aparecem. Nenhuma dessas informações aqui a gente já vai eliminar. Então, aqui eu vou fazer agora o passo seguinte. Eu vou colocar aqui também, ó, em ordem alfabética. Então, nós vamos eliminar aqui o que nós não queremos. Então, vamos deixar aqui somente, por exemplo, Banco Fator estava também como um dos melhores. BRL Trust, você viu que estava também como alguns dos melhores. Então, tem outros aqui que não aparecem, a gente vai eliminar. Então, a prioridade aqui, nós vamos buscar primeiro o topo, os 3 melhores. Então, nesse caso aqui, nesse critério, a gente vai ser um pouco mais rigoroso e vamos querer Credit Suisse, Intrag DTVM. Então, aqui vamos marcar, ó, Intrag DTVM. Tem desse tanto aqui que são aceitáveis. Então, essas aqui a gente vai querer. A gente vai deixar a Votorantim, que também está. Do Santander não está, então Santander não é um dos melhores gestores aí de fundos, a gente vai eliminar do Santander. Rio Bravo a gente vai deixar. Esse também nós vamos eliminar, porque não está entre os melhores fundos, né? Melhores gestores. Então aqui a gente vai olhando individual. Eu poderia vir aqui no filtro e somente marcar o que eu quero. Posso fazer isso para ser até mais rápido. Só estou mostrando aqui que, por exemplo, Credit Suisse tem 4 fundos que já estão aqui entre os melhores. Esses 4 a gente vai analisar aqui para ver em qual a gente pode investir. O BTG Pactual não é das melhores administradoras, mas também é aceitável. Então, pronto, aqui você vê quais são as melhores. Genial também é aceitável, então você pode também deixar da Genial, né? O Banco Safra. Esse aqui não é, ó, Brasil Plural, só tem um fundo imobiliário, então a gente não quer. Esse aqui a gente elimina.
E os demais aqui a gente deixa para fazer uma análise. O CM Capital também é aceitável, né? Mas não é dos melhores. Quantos fundos, quantos fundos eu tenho de cada setor? Porque é outra coisa que eu tenho que analisar. Por exemplo, híbrido, eu ainda tenho muito. Eu quero só dois híbrido. Eu quero só dois de laje corporativa. Então, aqui eu posso fazer uma análise depois agora por setor. Então, você viu que eu não eliminei todos aqueles outros do BTG só porque estavam aqui. Então, aqui você já diz quais são os melhores. E aqui eu vou analisar agora, por exemplo, de shoppings. Tenho quatro, eu quero dois. Então, se eu for analisar e excluir só por aqui, pode ser que não sobre quase nenhum daqui, ou um. Então, aqui você vê que, ó, de shopping, o melhor administrador é esse o VISC 11, melhor administrador. E aqui eu vou analisar agora também os dividendos, porque eu já estou na etapa final. Então, de shopping, aqui eu vou considerar, eu quero dois, eu vou ver quem tem melhor administradora, eu já sei que essa é melhor, e aqui eu vou ver também agora quem tem melhores dividendos. Então, aqui eu posso filtrar, eu vou, nesse caso aqui agora, desmarcar as outras opções e só vou deixar a opção shopping. Depois eu volto e refaço o filtro com as outras, né? Então, de shopping, eu clico aqui em OK. Pronto, vamos analisar agora shopping. Vamos ver quem tem o maior dividendo. Pronto, shopping, maior dividendo é esse, os dois maiores. Como eu quero dois fundos, eu posso analisar. Vou destacar aqui, esses são os dois maiores. Repare que de patrimônio também, ó. Esses aqui são os dois maiores. Esses são os dois maiores e também eles são os maiores também em liquidez diária, em movimentação de compra e venda na bolsa. Então aqui você viu que esses aqui são os dois melhores. Aqui é a mesma coisa de shoppings. Então o XPML é bom, o VISC também é bom e nós temos outros dois que a gente pode analisar, o HGBS 11 e o MOL. Aqui a gente já poderia analisar agora mais outras informações. No caso, eu posso voltar aqui, ó, principais FIIs, que eu vou ter uma planilha com mais informações. E aí eu já conseguiria agora analisar com mais detalhes. Vai que o HGBS também tem alguns outros critérios, taxa de administração menor. Então, quando a gente analisa com mais informações, fica melhor. Mas vou manter aqui ainda. Eu vou voltar, vou escolher aqui, na verdade, agora. Vou deixar aqui também para escolher outros, né? Pronto, deixei todos. Veja que de papel ainda tem muito. Outros que nós vamos analisar aqui, ó. Fundos de fundos. Isso aqui nós não queremos. Então, antes de eu seguir, eu posso já fazer isso agora. Tipo de fundo, de A a Z. Esses aqui eu não quero. Eu quero só fundo de papel ou fundo de tijolo, que tem imóvel de papel. São aqueles que eu já expliquei no começo do vídeo, né? Que eles têm ali o direito de receber os aluguéis. Agora, fundos de fundos não presta. Então, esses aqui eu já vou eliminar, aqui eu não vou nem olhar, porque isso aqui não presta, ó. Então, esses aqui eu pinto de vermelho e venho aqui depois, eu vou agora filtrar por cor, e eu vou querer cor branca. Refaço o filtro, porque normalmente são duas vezes. Quero somente a cor branca. Pronto. Eu eliminei, está ficando agora a quantidade menor de FIIs, somente 52. Então aqui eu tenho 52, mas ainda é um número grande. Então aqui agora eu posso fazer outras segmentos. Eu vou classificar também de A a Z. Híbrido é aceitável, laje corporativa, logística, outros. Esse de outros é indefinido. Esses aqui nós não precisamos, ó. Então esses aqui eu posso também pintar de vermelho. Shopping eu quero e fundos de papel, que são títulos de valores mobiliários, eu quero. Pronto. Então são cinco tipos. Eu já expliquei sobre títulos de valores mobiliários, o que é fundo de papel. E fundo de tijolo ele é dividido em shoppings, que são imóveis
shoppings, nós temos de logística, ou seja, existe o imóvel de logística, né, ali galpões industriais, complexos industriais, galpões que estão alugados, por exemplo, para grandes distribuidoras, né, do Brasil. Por exemplo, o Magazine Luiza tem os seus armazéns de distribuição, a Amazon, Americanas, as lojas todas aí do varejo, né, que demanda de uma grande logística, e também galpões industriais. Por exemplo, até a Globo, ela aluga também galpões que pertencem a fundo imobiliário, ou seja, para fazer ali os seus estúdios, né, tudo que precisa. Então, isso é logística, são grandes galpões que estão lá alugados para indústrias, distribuidoras, lajes corporativas, ó. Aqui nós vamos escolher duas. São prédios comerciais que estão alugados, alugados para empresas, alugados como escritórios, diversos tipos de segmentos aí é, de aluguéis. Então, prédios, nós temos aqui, ó. Repare que nós temos dois da Votorantim, um da Credit Suisse, nós temos um da BRL Trust, um do BTG Pactual. Aqui agora, esses aqui, por exemplo, a gente analisa eles individualmente. Eu não vou misturar o que é dividendo deles com o dividendo dos outros. Então, eu tenho que pegar desses cinco, claro, aqueles que têm um bom dividendo. Então, repare aqui, ó, dos cinco. Antes eu vou excluir esse, né? Pronto, você já viu que eu não quero esse. Vamos excluir o que tem como outros, porque são indefinidos. E nós só queremos desses aqui que eu acabei de explicar. E o híbrido, que eu não tinha falado, eles misturam, por exemplo, lajes corporativas e logística, lajes corporativas e às vezes fundo de papel. Então, às vezes tem esses dois segmentos de atuação. Então, o híbrido também a gente aceita, mas também a gente não pode ter mais do que dois, porque normalmente eles também já estão nessas outras funções de lajes e logísticas, então eles são misturadas, dois setores, ou seja, tem prédios comerciais e também tem galpões, então ele é híbrido, está nos dois segmentos. Esses aqui nós vamos eliminar. Esses segmentos são indefinidos, nós não queremos. Então eu venho aqui no filtro, eu vou agora filtrar por cor, eu vou marcar a cor branca. Eu quero a cor branca. Tenho que repetir, eu devo fazer isso duas vezes. Cor por preenchimento branco. Pronto, acabei eliminando e agora nós ficamos com uma quantidade aqui menor. Aqui continua o número 66, mas é somente a organização. Veja que aqui agora já está no número 11, ó, começando no 11. Então nós temos agora 47 somente. Ainda é um número grande. Eu preciso ter menos para fazer uma análise de mais critérios, como eu mostrei aqui na outra tabela aqui. Nesse caso aqui agora, nós vamos fazer uma análise até rápida. Agora, é, se eu quiser já analisar dividendo, já posso, mas eu ainda não acabei de analisar essas outras partes. Eu ainda quero considerar esse, vou considerar ainda um pouquinho mais da preferência que tem maior patrimônio, maior liquidez. No caso aqui, eu posso colocar dividendo só para ter uma noção, ó, do maior para o menor. Então, ó, repare, esses que pagam dividendos pequenos, eu já vou eliminar. Então, fundo imobiliário que está pagando menos de 7%, eu vou eliminar. Então, esses aqui eu vou eliminar, que estão com um dividendo muito pequeno, ó. Não vale a pena fundo imobiliário com dividendo tão baixo. Então, esses três aqui, ó, eu vou pintar de vermelho por causa do dividendo que está baixo, mesmo que tem dois aqui que tem uma boa administradora, mas ainda não está conseguindo entregar dividendos. Certamente a vacância é alta, que aí na outra tabela você já sabe qual é a vacância desse fundo imobiliário. Então essa tabela aqui ela é a mais simples, não é completa, mas é ideal que você analise também a tabela completa. Mas a tabela que eu tenho completa, ela não tem todos os 300 fundos imobiliários, porque seria muito difícil fazer toda essa organização. Então, a tabela já pré-selecionada. Aqui eu vou eliminar esses três. Eu vou filtrar por cor, branco. Faço isso a segunda vez. Pronto. Eu eliminei mais quatro, né? Fazer a conferência aqui. Tem agora 44. Eliminei três. Ainda está muito. Aqui, repare que tem
nós vamos agora eliminar, ou seja, nós não vamos mais eliminar, a gente agora vai classificar, ou seja, eu vou pegar agora dois melhores. Então, os critérios de eliminar eu já eliminei. Dividendo muito baixo eu eliminei, mas agora eu vou escolher os dois melhores de cada setor desses aqui, ó. Então, aqui eu posso fazer por aqui. Quais são os dois melhores títulos, dois melhores shoppings? Então, vou desmarcar aqui híbrido. Eu vou desmarcar lajes corporativas, vou desmarcar. Pronto, eu vou querer só de laje. Vamos ver quantos que tem. Lajes, nós só temos quatro fundos imobiliários agora. Então, eu quero somente dois desses. Repare que esse aqui tem um ótimo dividendo, ó. Então, aqui agora é horário, é o momento que eu vou escolher o dividendo, claro, e o peso sobre o administrador e considerando, comparando um pouquinho sobre isso. Então, repare que esse aqui é o melhor, já tenho 10% de dividendo. É uma administradora também aceitável, que é a Votorantim, você viu aqui, ó. Votorantim também é aceitável. Não é das melhores, mas é uma boa também. Ela não tem tantos fundos como outras. Então, essa aqui, ó, de lajes corporativa, está muito bom. Veja que o patrimônio dela, da GT que é o Green Towers, né? Isso aqui é um fundo imobiliário de Brasília. São três prédios comerciais alugados para o Banco do Brasil. Então veja que ele está, claro, tem esse aqui que ainda tem menos patrimônio do que ele, mas está num patrimônio bom, tem R$ 1 bilhão. Então isso aqui está bom. Então agora eu olho mais para o dividendo. Então com certeza esse aqui eu já quero na minha carteira. E veja que eu já invisto nesse. Veja que o critério que a gente está fazendo aqui está dando tudo certo, porque foi selecionado em outro momento para mim que eu vi que eles estavam melhor. Então, ó, aqui eu já escolhi um, agora eu vou escolher mais outro desses três aqui, desse mesmo setor. Então, aqui agora, você vê que tem dois setores, dois administradores muito bons. Aqui agora é o horário que eu escolho outro, é o momento que eu escolho outro. Aqui tem um menor, o que tem maior patrimônio. Maior patrimônio é esse, mas o dividendo dele não é. O dividendo dele tá um pouco ruim, ó. Então, desses quatro aqui, ó, se eu vou dar um peso no dividendo, eu vou excluir esse, que tem 7,3. Eu já não vou querer, porque está muito pouco dividendo. Então, esse aqui eu já vou excluir. 7,3 eu não quero. Então, eu vou deixar o de laje corporativa vai ser esse aqui. Eu vou marcar aqui, porque aqui eu preciso limpar o filtro dessa parte, ó. Então, o que eu quero vai estar marcado aqui, ó. Laje corporativa, já escolhi. E aqui eu posso escolher tanto o Vino como o HGRE. Veja que o HGRE, ele é da melhor administradora que tem. Então, ele está pagando um dividendo de 7,7 e o outro paga 9,2. A diferença é pouca. Aqui eu já posso até ver quem é que tem maior taxa de administração. Então, aqui eu posso, ou se eu quero investir nos três, eu posso deixar esses três. Então, aqui, tanto o Vino 11 como o HGRE, eles estão bem avaliados. Mas aí eu posso vir aqui e pesquisar mais no site Investidor 10. Eu vou pesquisar aqui rapidamente, só para ter uma noção como que eles estão aqui. Vino 11, aqui o Vino 11, ele tem 10 imóveis, 5 anos de listagem na bolsa. Agora eu vou ver o HGRE. Vamos ver aqui quem é melhor, o HGRE. HGRE está aqui. Ele tem, ó, 17 imóveis
e ele tem 16 anos de listagem. Então, imagina aí, o HGRE tem um maior histórico. O ponto negativo do HGRE é a vacância, ó, está em 27%. Mas eles têm um bom histórico na Bolsa de Valores, 16 anos, e tem a maior quantidade de imóveis do que o Vino. Então, aqui você poderia até escolher qual que você quer, qual esse critério que mais você acha importante, que tenha mais tempo, aí você deixa o HGRE. Então, aqui, pela lógica, como o HGRE, ele tem ali a melhor administradora, Credit Suisse, está aqui ó, no topo, tem mais imóveis e mais tempo de listagem do que o Vino 11, eu vou querer o outro fundo, sendo esse de laje corporativa, eu vou querer esse daqui. E o outro aqui eu já vou eliminar, ó, o Vino, nesse caso aqui eu vou eliminar, mas se eu quiser ter três, eu sei que o outro melhor é ele. Pronto, agora aqui eu venho, eu vou escolher agora outro setor, ó. Eu vou escolher agora um de logística. Clico em OK. Tenho quatro fundos imobiliários de logística. Vamos ver qual é o melhor desses quatro aqui. Pronto. O que tem a melhor administradora é essa. Veja que os outros três aqui não estão nem no ranking, nesse topo aqui, ó. Banco Fator não tem nenhum desses. Então, aqui realmente, o HGLG é o único que está no pódio ali, que tem as melhores administradoras. Esses aqui são aceitáveis. Então, eu posso deixar já esse aqui como certo de logística, porque tem a melhor administradora. Os outros já são um pouco menor importância. O dividendo. Quem é que está pagando mais aqui? Nós temos 10, 8, 7 e 2. Então, nós temos também uma diferença boa aqui de dividendo. Mas aqui eu posso considerar o que é que eu quero. No caso, aí você pode considerar. Quem é maior? Ó, XPLG, que é da Vox. Esse tem patrimônio de 3 bilhões. Nós temos outros dois aqui que têm patrimônio um pouco menor. No caso aqui, eu posso ir preferencialmente para o dividendo. Estou vendo que são muito parecidos aqui os dois. Esse aqui tem 3 bilhões, mas essa administradora não é das melhores. Então, aqui eu vou escolher o que tem o maior dividendo, 10% de dividendo ao ano. Então, eu escolho esse fundo imobiliário aqui e eu vou excluir, eu vou pintar de vermelho os demais. Pronto, aqui agora eu vou filtrar outro setor. Eu vou escolher agora o de título e valores mobiliários. Eu vou desmarcar aquele. Então agora vamos ver o fundo de papel. Olha o tanto que tem aqui, ó. Aqui agora o peso maior vai ser também dividendo, porque esses aqui nenhum tem imóvel físico. Então eles não têm imóveis, é mesmo a parte de administração. Claro, aqui eu posso agora ser um pouco mais rigoroso também no patrimônio deles. Então aqui eu posso classificar para ver o patrimônio deles. Então eu posso até eliminar esses que estão menores aqui, ó. Tá vendo? Então eu posso querer eliminar esses que são menores. Então aqui eu posso. Agora eu vou ser mais rigoroso, só vou querer patrimônio de 1 bilhão para fundo de papel. Aí eu venho aqui e pinto de vermelho. Então, nesse caso aqui, eu estou sendo um pouquinho mais rigoroso para eles. E eu venho agora, vou escolher agora também pelo dividendo e pela, seguindo aqui, ó, realmente esses aqui são bem melhores, com 7, né? 7 bilhões, 5. Aqui, na verdade, o peso maior agora vai ser também o administrador. Você pode ser mais rigoroso e o dividendo. Então, vamos ver o dividendo. Aqui eu posso dar maior peso para o dividendo e também observando esses outros fatores. Então, aqui, ó, você vai ver quais são os melhores. Banco Fator, VRTA, realmente, ele tem aqui, ó, está entre os principais, ó. Aqui o Banco Fator, um dos quatro melhores. Então a gente deve deixar assim agora esses aqui, os principais. Então,
Quem é da BTG Pactual? Eu posso querer eliminar, já que eu tenho esses seis, esses sete aqui maiores. Então, aqui eu poderia eliminar alguns que não está muito legal. Eu poderia ir também pelos dividendos. Repare que fundo de papel que está rendendo menos do que a Selic também não vale a pena. Hoje a Selic está em 11,25. Então, não vale muito a pena você investir em fundo de papel e que estão também, de certa forma, os aluguéis são atrelados ali à inflação, atrelados, né, à taxa básica de juros. Então, aqui eu poderia eliminar os que estão rendendo menos do que a inflação. Então, se eu quero só 10% no ano, eu poderia investir no Tesouro Selic e eu tenho 10% e ser renda fixa, saber o tanto que está rendendo, ao invés de ter fundo imobiliário com menos de 10%, que ainda tem oscilações no valor da cota. Então, eles pagam esse valor aqui por ano de dividendo, mas e se ele não ter um bom desempenho? A tendência da cota é diminuir o preço. Então, não basta você ganhar só em dividendo, você tem que também zelar para que você tenha avanços no preço da cota que você comprou. Você comprou por R$ 100, não adianta você ganhar 10% se daqui a um ano vai estar também ali em 9 ou em R$ 90 a cota. Então você está perdendo também 10% no valor da cota. Então a gente tem que olhar também esse outro critério. Então, nesse caso aqui, eu já vou eliminar esses que estão pagando pouco dividendo, ó. Repare que aqui agora, fundo de papel já vai ser critério também aí de dividendo. Então, esse está pagando pouco. Vox, esse aqui, ele não está entre as melhores. Então, nós vamos eliminar, ó. Repare que não está aqui entre as melhores administradoras. Então, esse aqui, mesmo com 18% de dividendo, eu não quero. Então, A não é um bom administrador. Esse 18% pode ser que não seja todos os anos, pode ser que foi agora que vendeu um imóvel, né? No caso, vendeu imóvel não, porque aqui não tem imóvel, né? Mas, digamos que teve lá diminuiu a questão da oferta de contratos, né? Então, talvez pagou mais dividendos, né? Mas não é uma garantia. Então, aqui sim você tem que analisar individualmente. Não é uma boa, então eu vou eliminar. Veja que não é uma boa administradora e realmente esse fundo aqui, o Hectare, ele teve problema agora no ano passado. Então, realmente é bom você ter cuidado com quem é o administrador. O Hectare, esse fundo aqui, teve problema sim, mesmo pagando 18% de dividendo, mas na verdade é porque o preço dele caiu bastante. Então, o dinheiro que ele pagou para o preço atual da cota, dá a entender que ele pagou muito, 18%, mas não, mas teve uma grande desvalorização. Então aqui não tem conversa, não vou querer 18%. Parece bom? Parece, mas eu sei que esse hectare 11 não é legal. Eu vou te mostrar aqui agora para você ver o que eu estou falando, ó. Esse código aqui, ó, vou copiar esse código, vou abrir aqui para você ver que a cotação dele teve problemas. Então, problemas administrativos. Vou colocar aqui, ó, é, aqui tem 5 anos. Pronto, aqui ó, no período de um ano, repare, ó, caiu quanto? 67%. Viu que eu falei da questão do administrador? Então você tem que investir olhando esse critério. Não vá somente por dividendo. Na internet tem muito vídeo aí falando só do dividendo, que você tem que pegar dividendo. Dividendo é muito bom, a gente gosta do dividendo, mas não é critério para você selecionar a empresa, não é o principal, viu? Claro que você vai olhar como eu estou olhando aqui agora. No finalzinho é que eu olho quais são os melhores dividendos e vou logo pesquisar se houve realmente motivo para aquele dividendo todo. Nesse caso aqui, o motivo foi ruim. Foi uma desvalorização de R$ 87 para a cota agora valendo 29. Então, por isso que o dividendo que deu parece ter sido grande, mas não foi. Então, esse fundo a gente não quer. Então veja aqui, ó, eu eliminei muito bem, mostrei para você e veja que metodologia funciona. Então esses aqui nós vamos eliminar, vou logo excluir aqui.
gente faz isso duas vezes. Repare que agora ficou um número menor de fundos imobiliários de papel. Aqui, realmente, você prefira os melhores administradores. Então, Banco Pactual, BTG Pactual, não é dos melhores. É aceitável, mas não é dos melhores. Aqui você fica a critério se você quer mesmo assim deixar ou se você já quer realmente eliminar. Então, aqui nós vamos ter, ó, alguns que estão, os que estão acima de 12%. Vamos ver aqui o patrimônio também agora. Vamos dar um pesozinho ao patrimônio. Ó, de 5 bilhões, 3, 2. Então, esses aqui, ó, de 13%. Ó, esse aqui tá legal, ó, 13%. Tem um dos melhores, é o terceiro, é o segundo melhor dividendo e é o segundo maior em patrimônio. Vamos ver aqui. Vou selecionar aqui, por exemplo, os três maiores. Ó, os maiores, os quatro maiores. Vamos marcar aqui com uma cor para a gente ter uma noção, os quatro maiores em patrimônio e vamos ver os quatro maiores também em dividendo. Pronto. No caso aqui estão empatados, né? Então eu vou descer até aqui. Pronto. Então esses aqui, ó, praticamente aqui eu já selecionei, ó, os maiores dividendos. Por exemplo, esse aqui, ó, o MCCI, ele é da BTG, ou seja, ponto negativo. A gente não quer muito BTG. E paga 11,9, que é o mesmo que paga essas duas boas. Então aqui não tem mais para onde ir, ó. Elimino. Então, aqui já é uma análise criteriosa. Você entendeu como eu fiz? Então, ó, aqui nós temos patrimônio pequeno, tá? MCCI 11, não é da melhor administradora, não está de verde, então não é da melhor. E o dividendo é 11,9. Sendo que 11,9 nós temos esse aqui que tem patrimônio quatro vezes maior e é de uma boa administradora. Então, com certeza, esse aqui já está eliminado, ó. A gente não vai querer esse. Aqui você não vai, sobretudo agora, escolher só pelo dividendo. Então você vai ver que a administradora pesa bastante também. Pagam dividendos muito parecidos. Aqui você pode até eliminar esses que estão com menor dividendo, 11,3. Então a gente vai preferir aqui, ó, desses maiores, por exemplo, 14. Está um dividendo muito bom. E o BTG Pactual é aceitável, tá aqui, ó. Então eu posso escolher um que tem um grande dividendo, né? Aqui eu escolhi esse. E eu posso escolher outro com bom dividendo, mas considerando, ou seja, não vai ser mais nenhum da BTG, porque eu não vou escolher dois fundos imobiliários do mesmo administrador. Isso também vale a sua atenção aí, ó. Então você escolhe um de um administrador e outro de outro. Isso é muito importante na diversificação. Então esses outros aqui, ó, eu posso já também eliminar porque eu não quero mais nenhum da BTG. Eu já escolhi um da BTG, que é o que tem maior dividendo. Agora eu vou excluir esse aqui da BTG. Eu vou excluir esses outros dois da BTG, porque eu já escolhi um dessa administradora, olhando pelo dividendo. Então aqui a gente vai classificar, vou filtrar aqui por cor. Pronto, ficou o número menor. Um eu já escolhi, que é dessa. Agora nós temos cinco boas administradoras, que eu já tinha pintado de verde faz tempo. Então, aqui agora nós vamos escolher outra empresa. Eu posso olhar aqui, por exemplo, ó, patrimônio. Dessas cinco, o que tem maior patrimônio é esse, 11,9 de dividendo. Então, se é de uma boa administradora, eu vou querer esse que é maior. Repare que esse também tem 11,9, mas ele, eu vou marcar de vermelho, ele tem a desvantagem que é patrimônio pequeno. A empresa só tem 1 bilhão de reais. Então, eu vou para a maior, que tem 5 bilhões. Então, aqui eu já consigo eliminar também. Então, aqui você pode ver.
Eu vou escolher o outro motivo agora, vai ser pelo patrimônio. Paga 11,9, mas eu quero uma grande. Então, eu vou escolher o KNCR 11. Então, eu vou pintar aqui também de verde, que é para ter certeza do que eu quero. Pronto, aqui agora eu vou eliminar as outras que eu não quero, porque eu já escolhi dois. Isso aqui, você pode fazer isso com calma. Eu estou fazendo aqui na forma de filtragem, mas é só para te mostrar a importância de você analisar esses segmentos. Não se preocupe se você não sabe mexer no Excel, não se preocupe. Mas eu quero que você entenda a metodologia que nós estamos seguindo. E, claro, eu vou te dar planilhas muito mais filtradas, atualizadas, e isso vai facilitar para você. Então, aqui eu vou eliminar esses aqui também. Então veja o tanto que nós já eliminamos, ó. Tudo isso foi eliminado. Aqui você vê, ó, patrimônio líquido. Esses aqui foram eliminados porque tinham patrimônio pequeno, ó. Ó, viu? Esses patrimônio pequeno foi o motivo da eliminação. A gente não olhou nem esses outros critérios, porque se tinha patrimônio pequeno, depois a gente aplicou outro critério, liquidez diária. Eliminamos esses aqui. Depois, nós eliminamos pelo dividendo pequeno, menor, os fundos de papel, né? Dividendo menor do que a Selic, a gente eliminou, tá aqui. E depois a gente foi eliminando outros, porque a gente já tinha selecionado, né, os melhores de cada, né? A gente selecionou esses dois melhores. Esses outros aqui, então, não fazia mais sentido a gente ter, a gente foi eliminando. Ainda falta aqui a gente fazer. Agora aqui vou voltar nos outros segmentos. Vamos ver aqui agora. Por exemplo, híbridos. Vamos ver aqui o híbrido. Não temos nenhum híbrido, temos. Tá aqui, ó. Híbrido nós ainda temos uma boa quantidade. Vamos deixar só dois. Praticamente aqui não está muito difícil, ó. Você já vê que já tem dois aqui que é dos melhores. O KNRI, ele não permite o investidor pequeno investir nele, então aí isso aqui a gente não vai escolher. Então aqui você vem também, ó, critérios. Você vai olhar dividendo. Aqui nós já temos dividendos bons do MXRF 11, dividendos pequenos. Então, esses aqui a gente poderia, ó, eliminar esses menores, mas vamos ver os critérios também. Então, KNRI não vai servir, esse aqui, porque só permite quem tem mais de R$ 1 milhão. Então, por enquanto, a gente não pode investir nele. Então, esse eu já eliminei. Beleza? Agora, aqui qual é que nós podemos escolher? Repare que só sobrou um de uma boa administradora. Então, HGRU, esse aqui não tem nem o que olhar dividendo agora. Então, esses aqui eu já vou querer sim. O híbrido que eu quero é o HGRU, porque foi o único que sobrou de uma boa administradora. Esse aqui não vai servir, porque não permite a gente investir. Então, o restante nós temos agora do BTG Pactual e nós temos também ali do Banco Safra. Se você não quer, por exemplo, ter dois híbridos, somente o HGRU já estaria de bom tamanho. Esse aqui já estaria de bom tamanho. E aqui o outro critério que a gente pode seguir, por exemplo, é dividendo maior, o MXRF, patrimônio líquido, também é o MXRF. Então aqui também a gente pode escolher o MXRF para a nossa carteira. Agora tem um porém, você escolheu, mas você pode ver qual que eu vou começar investindo primeiro. E você não vai investir todo no primeiro mês nos 10 fundos imobiliários. Então, mês a mês, você vai escolhendo um. E aí você olha outros indicadores. Por exemplo, o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, que mede se esse fundo está caro ou está barato. No caso do MXRF, eu não começaria investindo nele agora. Eu sei que ele é bom, paga bom dividendo, mas ele não está no momento bom para quem está começando. Então, quem já tem ele lá há 2, 3 anos, está ótimo, mantenha. Agora, quem começou agora, ele está um pouco alto o preço, muito valorizado, né, acima do ideal. Então, ele está com PVP ali de 1,6, e isso é muito alto para o segmento híbrido para qualquer fundo imobiliário. Então, a gente pode ver
também o momento de começar a investir. Então, hoje, esses dois aqui, então eu vou pintar os outros de vermelho, vou excluir. Então, você viu que aqui nós escolhemos outro da BTG Pactual de outro segmento. Então, por isso que não é bom a gente botar muito da mesma BTG Pactual mesmo, temos dois. Então, possivelmente aqui eu poderia até deixar de investir em 10 e somente em 9 fundos e deixava somente um híbrido, que era esse da Credit Suisse, porque um BTG eu já escolhi um no outro segmento. Então, também, como não é dos melhores administradores, eu poderia até evitar de investir na MXRF, ainda mais porque está com preço um pouco alto. Mas nos fundamentos está aprovado. Só que a gente tem que ter um pouco mais. Por isso que a experiência nos investimentos ajudam bastante. E quem começa a investir com uma assessoria também tem muito a ganhar por isso, que já colhe um pouco do conhecimento também de quem já está há mais tempo investindo. Pronto, então ficaram esses dois aqui, ó, híbridos, MXRF, né? E o HGRU. Restaram na nossa carteira os 10 principais fundos imobiliários, dois de cada setor. Repare que aqui nós temos um da BRL Trust, dois BTG, então não é bom passar de dois. Repare que da Credit Suisse nós temos três. Nós temos um híbrido, um laje e um de logística, setores diferentes, mas três da Credit Suisse. A gente pode permitir porque é a topo. A melhor administradora é Credit Suisse. Então eu fiz correto. A gente conseguiu aqui e foi de boa administradora. Nós temos depois dois BTG e até eu poderia deixar um, ou seja, eu poderia deixar o MXRF para depois. O híbrido, se eu quisesse ter somente um. Então, se eu for investir só em 9 desses aqui, eu tiraria o MXRF. Pronto, aqui agora você vê, ó, os dividendos entre 7% e 14% de dividendos que nós vamos receber. Os que têm menores dividendos são os de tijolo, você está vendo aqui, ó, são de tijolo, porque eles também têm uma boa valorização na cota, então muito mais do que esses aqui que só paga dividendo e não tem imóvel para se valorizar. Então, mesmo pagando 8%, vale a pena investir no VISC Shoppings, porque tem diversos imóveis pelo Brasil. Então, aqui está um pouquinho aí de como você pode selecionar os seus. Esses aqui foram os que nós eliminamos, ó. Então, aqui estão diversos que nós eliminamos por diversos motivos. Não importava o dividendo, importava era o patrimônio. Então, a gente foi deixando os melhores. Eu vou mandar essa planilha também para você.